O E30, a nova mistura do etanol na gasolina, já está valendo, em todo o Brasil desde o dia 1º de agosto. Assunto agora para o analista Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, que também vai conversar comigo agora sobre os impostos de importação de carros, já a partir de 2027, valendo, a partir dessa data, e incentivos aí a carros elétricos chineses. Muito bem-vindo. Boa noite, Jacir. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, o que você quer começar primeiro aí? A gente fala do E30 ou vamos à isenção aí para as importadoras, as montadoras chinesas? O que eu gostaria de primeiro lembrar é que o Brasil hoje tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo no setor de transporte. E isso se deve muito aos investimentos que foram feitos no etanol, no biodiesel e agora nós temos aí o biogás, né? E é isso que preocupa muito quando a gente pensa em política que está ampliando a isenção de impostos para carros elétricos importados, quando eles chegam praticamente prontos, só para ser finalizado aqui. Isso está afetando, causando uma insegurança no setor de produção de combustíveis, de biocombustíveis, e também junto à Anfávia. O governo teve uma decisão bastante importante, que foi a antecipação do imposto de importação de 35%, que estava previsto para entrar em vigor em julho de 2028, e antecipou em 1 ano e meio, e vai entrar em vigor a partir de 2027. Mas o que preocupa é quando nós estamos liberando cotas de importação para alguns veículos de quase US$ 500 milhões, que para trazer carros semi-prontos ou com pouquíssima agregação de valor aqui para ser terminado aqui no Brasil, né? E aí a Anfávia, com muita razão, ela colocou um alerta sobre isso, um risco sobre os investimentos que já estão sendo anunciados, porque quando foi anunciado o projeto Mover, vários investimentos da Toyota, da Stellantis, vários investimentos foram anunciados no sentido de estimular a produção aqui no Brasil, principalmente com o uso de biocombustíveis, e da forma do híbrido flex, ou seja, um elétrico que utiliza o biocombustível e que com isso tem uma pegada de carbono muito menor do que o carro elétrico que está vindo da China, que nós sabemos que na China, para ser produzido esse carro, ele utiliza a energia elétrica gerada a partir do carvão. Então, tem de se lembrar sempre que a China hoje é o maior emissor de gases de efeito estufa, representando em torno de 30% das emissões globais, acima dos Estados Unidos, que vem em segundo lugar com 18%. Pois é, Jacir, é mais uma questão, então, para a indústria brasileira pensar, não é, em relação a investimentos, porque a gente já está falando em muito aí do tarifaço americano, ou seja, é mais uma preocupação aí, porque a gente coloca aí, como você disse, os empregos, pode afetar os empregos. Sem dúvida nenhuma, porque a gente já está vendo aí uma redução de nível de atividade pelo maciço exportação que tem. Alguns setores, porque hoje na China está com excesso de produção de bens de consumo durável, né? Como automóveis, alguns equipamentos de, da linha chamada linha Marera, né, que é utilizada em retroescavadeiras e carregadeiras. Nesse setor, por exemplo, a participação dos chineses aumentou de 2% há 5 anos atrás
para 28% no ano passado. Então, a gente está vendo aí a China tem uma política de promover as exportações, subsidiando as exportações, e nós estamos sendo vítima dessa ação estratégica que a China está tendo. Isso é muito ruim, porque a gente tem aqui uma indústria, principalmente no setor automobilístico, instalada há muitos anos, uma indústria de biocombustíveis com tecnologia que é um exemplo para o mundo e que a gente precisa valorizar. A gente vê aí, não é, em relação à mistura, né, de 30% de etanol na gasolina, o E30, não é, que valendo a partir de 1º de agosto, já está valendo. Também a gente fala aqui no B15, não é, Jacir, toda essa conquista dos setores, quando a gente vê nessa ampliação das misturas chegando, e o cronograma vai longe aí, com as perspectivas de aumentar, não é? Pelo menos a gente vê aí em relação ao B15 para B16, enfim, a expectativa para chegar até o B20. A gente vê a indústria também do biodiesel, né, falando que tem capacidade, não é, com as usinas aí instaladas para atender a demanda. Ou seja, a gente vê também outro lado, né, dos carros, né, as grandes montadoras, não é, questionando, né, em relação a essa isenção aí, né, esse pacote aí de incentivos que não foi muito bem aceito. Elas falam, né, em relação nesse desestímulo que você bem colocou aí, né, de investimentos, pode afetar empregos. E por outro lado, a gente também vê em relação às montadoras chinesas, a montadora chinesa em específico, falando que em relação a esse fechamento de fábricas e aumento das demissões, o que surgem sempre em relação a essas conquistas que eles estão adquirindo, e que as montadoras elas sempre vêm com esse mesmo discurso. Mas, enfim, vamos aguardar para ver, né, os próximos passos, mas já tem essa data fixada aí, né, Jacir? Isso já é um passo bastante importante, Simone. A gente está vendo, principalmente, um avanço que no sentido de descarbonizar ainda mais, como você disse, nos aumentos de mistura de biocombustível, tanto no diesel como na gasolina, e também no estímulo à produção de carros híbridos elétricos movidos a etanol. Então, a gente tem aí toda uma tecnologia brasileira já embarcada. É importante a gente valorizar essa engenharia, que foi bastante difícil de conquistar, e hoje ela é uma referência no mundo. Nós estamos exportando essa tecnologia, por exemplo, para a Índia, para a Tailândia. A Índia já está produzindo veículos flex fuel lá, e isso é algo que a gente tem de preservar, porque é isso que gera emprego, é isso que valoriza a nossa indústria, que gera empregos de alta qualidade. Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Jacir, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, análise aqui com a gente de temas importantes. Viu, Jacir? Uma boa noite e nos reencontramos na semana que vem. Até lá. Boa noite, muito obrigado aí pela participação. Obrigada, tchau, tchau.